Júlio. Oi, Fernanda, tudo bem? Bem-vinda aqui ao canal. Obrigada por ter aceitado o convite. Como você tá? Tá tudo bem dentro do possível do que a gente está vivendo, né? Mas tá tudo bem, não dá para reclamar, não. Vamos lá, lutando, estamos sobrevivendo. Acho que é isso que, nesse momento, tem que ser comemorado. Vale a pena, vamos lá. Dia de cada vez, né? Obrigado a você, viu, pelo carinho também. E tomara que fique bacana, que fique legal, que você goste. Vai ficar assim. Eu admiro muito seu trabalho, acompanho, Legal. nossa, desde o X-Tudo lá. E Muito carinho sempre. eu sempre brinco, meu passado me condena, não tem jeito, cara. E são muitas gerações, né, cara? Eu tive a sorte, né, a gente vai falar muita coisa ainda, mas eu tive a sorte de nascer profissionalmente num mercado que eu nem imaginava trabalhar. Eu tive a sorte de nascer profissionalmente no que eu chamo e que eu tenho plena convicção, na década de ouro da programação infantil brasileira. Eu estava no lugar certo na hora certa, né? Sim. Então, até por isso, eu tenho uma relação afetiva com muitas gerações. Isso é muito legal. Porque as pessoas levam, né, gerações, né? Eu tô aqui com 36 anos e eu amo de paixão. Se eu ver na TV, eu fico lá, fixada. E Desculpa perguntar, você é mãe? Não. Não sou mãe. Com 36 anos, claro, você podia ser mãe tranquilamente. E olha só, você com 36 anos está falando de acompanhar meu trabalho. Se você tivesse filho, talvez ele acompanhasse, e talvez os teus pais tenham acompanhado. Entendeu? Meus pais não. Quando eu falei que eu convidei você para o canal, eles amaram. Então, muito bom, que legal, muito bom. Eu vou fazer algumas perguntinhas que o pessoal mandou lá no Instagram para você. Tem bastante, um pouquinho, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Para começar, né? Como que tá o Júlio? O Júlio tá bem? O Júlio tá bem, o Júlio tá ótimo. O Júlio tá seguindo carreira quase solo, não é solo, mas ele continua com vida longa. O Júlio vai ter vida enquanto eu tiver, porque ele agora tá na internet, né? Ele tem um canal só dele, no YouTube, chamado Canal do Júlio Oficial, onde ele só posta material inédito, então não tem nada do que foi visto na TV. Ou seja, é o Júlio em plena atividade nos dias de hoje, né? Além disso, ele entrou nas redes sociais, quem ajuda ele lá no canal do Júlio é o avô dele, é o câmera e o mentor dele, né? E ele recebe visitas, ele já recebeu o Zazá, já recebeu o Feito, já recebeu o Lenine, já recebeu bastante gente bacana e deve receber mais, mas é legal até falar um pouquinho disso de cara. Por quê, né? Por que o Júlio está na internet? Porque o Júlio é um personagem muito forte para morrer porque um programa acabou, tá? Infelizmente, Cocoricó acabou, a TV Cultura, infelizmente, não produz mais, e o Júlio segue sua carreira solo, mantendo vivo não só ele, como todos os personagens. E sempre, se a gente olhar por que o Cocoricó teve uma vida tão longa, é porque ele se reinventou o tempo inteiro. Cocoricó nasceu muito legal, fazendo cabeça, que a gente chama em televisão de cabeça para desenho animado. Ou seja, a TV Cultura tinha adquirido desenhos animados e, para exibir, ela tinha o hábito de não soltar só na programação, né? Ela criava algum programa para que esse programa gerasse algum tipo de conteúdo e chamasse os desenhos animados. Antes dele, quem fazia isso era o Gloob Gloob, depois veio o Cocoricó. Cocoricó nasceu de uma maneira muito legal e já premiada. Ele podia ter sentado em cima disso e acabou. Estava muito bom. Só que não, a gente foi, depois, a partir de 2003, para temporadas das quais não existia mais desenho animado, eram os personagens do programa vivendo as próprias histórias. Depois foi para a cidade, antes da cidade, porque muita gente questionava, nossa, o Cocoricó é tão lindo, é tão bucólico, mas o garoto não conhece celular, o garoto não conhece computador. A gente falou, ele tem que acompanhar a tecnologia, mesmo que ele não se aprofunde loucamente na tecnologia. Então, a gente entra na série um novo personagem, que era o primo do Júlio, o João, que vem da cidade grande, passar as férias na fazenda, e ele traz com ele a tecnologia, que tem um período de conhecer, né, de conhecimento, tem um período de fascinação das pessoas da fazenda pela tecnologia e também de um estranhamento. Então, a gente fazia questão de mostrar que eles estão no computador, mas daqui a pouco eles falavam, vamos brincar lá fora? Tá? Vamos curtir a vida, né? Uma coisa não elimina a outra. E aí, depois disso, o Júlio e alguns foram para a cidade visitar o João, que era outra coisa. O Júlio nunca tinha, com exceção do Banho de Aventura, ele nunca tinha ido para a cidade, principalmente os amigos dele da fazenda nunca tinham ido. Então foram para a fazenda, foram para a cidade. Depois passou a contar em alguns momentos, sem nunca perder a
a sua origem do campo e da brincadeira entre amigos no campo, fomos para eles contarem histórias clássicas, depois para eles terem um programa de televisão feito por eles, que era o TV Cocoricó. Enfim, o Cocó e os seus personagens sempre se reinventaram. Cara, o Júlio não podia morrer, não podia parar, não tinha como. Então, foi para o YouTube, mas ele está em todas as mídias sociais. Então, ele está todas não, mas ele está no Facebook e ele está no Instagram. No Instagram ele ainda põe algumas coisas da Fazenda e replica algumas coisas. Avião passando, tudo bem? Tudo Aqui bem. passa muito avião. Tranquilo. E ele replica algumas coisas do programa em si, mas o foco principal é realmente material inédito. Então, algumas coisas do canal vêm para o Instagram e outras são produzidas apenas para o Instagram, ou seja, o Júlio está em plena atividade. Sim, ele segue acompanhando, né, as mudanças que o tempo traz, né? Ele nunca fica lá no passado, né? Ele vem junto. E é um momento tão delicado, né? Esse que a gente está vivendo com pandemia, com tudo. O Júlio tem que estar presente e dentro do objetivo principal que sempre teve, que é entretenimento, né? É diversão. A gente assistia ao Cocoricó, como assiste ao canal do Júlio, para se divertir. Agora, fatalmente teremos conteúdos que a gente acredita. Então, o Júlio está vivendo a pandemia, assim como todo mundo. Muito legal você trazer esses temas assim da atualidade, porque a criança, né? A criança de hoje em dia ela é muito rápida, né? Ela pega as coisas muito rápido e vocês abordando isso, nossa, é muito. E a criança está vivendo isso, gente, sabe? Tem que falar diretamente com a criança. E uma coisa que foi muito legal em toda a vida do Cocoricó e se estende para o canal do Júlio é que é um programa e são personagens para a família. Não é uma coisa tati-bitati só para criancinha pequena. Para isso a gente tinha dentro do nosso programa, com absoluta genialidade e qualidade, produzido principalmente pelo Helios Skind, tinha as canções do Cocoricó. Né? Então, Helios Skind, Fernando Salem, Zé Rodrigues, são as pessoas que compuseram canções para o Cocoricó, todas com conteúdo e entretenimento. Então, a gente continua com a mesma ideologia. Eu costumo brincar, eu nasci profissionalmente na TV Cultura, como eu te falei, e fiquei lá muitos anos. Então, eu costumo brincar. A TV Cultura está tão dentro de mim que não sai mais. Eu saio da TV Cultura, mas a cultura não sai de dentro de mim. Está no coração e está na minha formação profissional. Então, é impossível que eu exerça qualquer atividade, qualquer programa, qualquer coisa a qual eu esteja falando diretamente com o público infantil, com criança, principalmente, é impossível que eu não traga a formação que eu ganhei de presente e adquiri, absorvi da TV Cultura. Então, hoje em dia eu dirijo muitas outras coisas, mas eu estou dirigindo algumas séries para Discovery Kids. Cara, esse conteúdo da TV Cultura está dentro de mim e está dentro das séries. Enfim, eu te digo que está dentro de tudo que eu fizer voltado à criança. Foi onde tudo começou, né? Sua essência está ali, né? Então, você vai levar com você para sempre. E ninguém tira. Você tem vontade de levar o Júlio para o teatro? Você já levou o Júlio para o teatro? Como que é essa parte? Então, o teatro é teatro, né? Eu tenho muita vontade, sempre tive. Até vale uma curiosidade aqui, rápida, vamos tentar contar. O Júlio nasceu para uma série na TV Cultura chamada Um Banho de Aventura, que aconteceu em 1989, tá? Na verdade, era um especial de Natal. Tá? Aqui ficou bacana. Ficou. Ele ficou bacana, de qualidade, e ele foi editado para entrar dentro do Rá-Tim-Bum Mundo. Senta que lá vem história. E aí ganhou uma certa popularidade, um certo carinho. As pessoas, muita gente lembra dessa época. Aí o que aconteceu? Muito tempo depois, a TV Cultura resolveu trocar o Gloob Gloob, que fazia cabeça de desenho animado, e criar um novo programa para desenho animado. E aí, para sorte minha, é até legal deixar claro, muita gente acha que eu criei Cocoricó. Não criei. Eu tive a sorte... Então, não. Eu tive a sorte de ser convidado a fazer Cocoricó quando ele nasceu com esse formato de cabeça de desenho animado, tá? E eu tive a sorte de ser convidado, não porque trabalhava na TV Cultura, ou não porque me consideravam bom, competente para fazer, talvez sim, mas por causa do Júlio. O programa nasceu com o Júlio. Quando criaram o programa, pensaram numa criança, sabiam que era um programa de bonecos, e uma criança. E o Júlio foi escalado. Como o Júlio foi escalado, o Júlio me levou para o programa. E aí, eu tive a sorte de entrar desse jeito, e quando o programa acabou em 2001 para a criação de outra série, que era o Ilha Rá-Tim-Bum, depois que o Ilha foi todo filmado, a TV Cultura
caiu a ficha, eles falaram, cara, não temos nenhum outro infantil, porque eles tiraram o X-Tudo, tiraram o Cocoricó, né? Então eles não tinham mais, eles falaram, cara, só temos o Ilha, que é um programa difícil de finalização, que vai demorar muito a ser finalizado ainda, e agora? A produção Aí, é demorada, né? então, e aí a chefia pensou muito e falou, vamos reativar um dos 2 programas, ou o X-Tudo ou o Cocó. E aí eu tive a sorte, mais uma vez, de ser convidado a dirigir o Cocó. E aí foi muito legal, eu já estava dirigindo coisas em outras emissoras, já estava fazendo bastante coisa na direção, dirigi o Ilha Rá-Tim-Bum, junto com a Maísa Zakizuki. E aí, quando eu fui convidado para dirigir o Cocoricó, eu aceitei prontamente, porque envolvia vários desafios e vários sonhos, né? Primeiro, o desafio de fazer uma nova temporada sem desenho animado, e segundo, o sonho de fazer com bonecos coisas que eu sempre acreditei serem possíveis. Como eu trabalho com boneco não só dando vida a ele, mas eu confecciono, eu crio bonecos, eu tinha uma certa experiência que a grande maioria, não estou dizendo que isso é uma regra, mas que a grande maioria de diretores de cena, diretores de TV, né, não tem. Então, um diretor, quando vai fazer um trabalho com bonecos, muitas vezes chama pessoas legais de boneco, mas ele não sabe ou não consegue imaginar tudo que um boneco pode fazer. Na minha vida inteira, eu na minha vida inteira profissional, eu lia roteiros, quando não dirigia ainda, e falava, nossa, caramba, nessa cena dá para fazer isso, 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 isso. Aí, mas eu também sempre respeitei muito os meus diretores, né? Eu nunca queria passar o carro na frente dos bois. Então, eu nunca cheguei para um diretor e falei, faça isso, faça aquilo. Jamais farei isso. Mas eu falava, olha, eu estou aqui à disposição para qualquer coisa. Olha, até porque é uma troca, né? E eu falava, o boneco pode, de repente ele pode desenhar, a gente pode tentar fazer, né? Não, todo mundo geralmente acha que vai dar muito trabalho ou que vai demorar, então deixa. Quando caiu no meu colo o Cocoricó, eu falei, não. Um programa inteiro de bonecos e um programa o qual eu estou acompanhando desde o nascimento da nova temporada, então eu comecei a colocar ali muito, muito dos meus sonhos e desejos e objetivos. Então, eu mesmo, quando fui contratado para fazer os bonecos para a nova temporada, a TV Cultura nunca teve muita grana, né? Então, eles sempre encomendavam ou gastavam o básico do básico. Se você propusesse outras coisas mais caras, eles falariam não, porque não precisa, o programa já é legal. Por que você vai me fazer um boneco do Júlio? Vou. Custa X. Que legal. Daí eu como diretor, viro e falo assim, mas eu queria que o Júlio tivesse perna. A primeira pergunta é, quanto isso custa? Aí se você fala, o cara fala, não, ele nunca teve perna, não precisa de perna. Só que eu como diretor, e eu falava, peraí, eu quero que ele tenha perna. Então, eu fazia perna por minha conta e risco. Perna de Júlio, perna de Oriba, perna de galinha, tudo separado para ter take onde a galinha coloca um ovo, sabe? Gente, são coisas que se a gente fosse pedir isso via orçamento, não acontece. Eu tenho uma coisa muito básica e muito clara para diferenciar a primeira temporada do Cocoricó dos desenhos animados, e que eu volto a dizer, era excepcional, era muito legal, ganhou prêmio, era muito bom, tá? A série era muito boa, mas os bonecos, todos, em 99% das cenas, eles estão atrás de uma bancada. Na maioria das vezes, eles estavam parados. Quando muito, eles entravam em cena, brincando, conversando. O Júlio sentava aqui onde eu estou e provavelmente ele ficaria o episódio inteiro sentado aqui, ou ele ia sair no final, ele ia sair e voltar, mas não passava disso. Não passava disso. Que eles entravam e depois, quando você foi diretor, eles tinham um lugar próprio, né? Assim, você fez tudo. Mais do que isso, eu briguei muito, até para deixar claro isso que você está falando, eu briguei muito para que eles não tivessem um lugar próprio. Ou seja, não existe o lugar da Zazá, o lugar do Alípio, não. Todo mundo está solto, todo mundo anda. Se você olhar, a minha mão está até na cenografia, porque desde sempre a gente discutiu junto a cenografia da nova temporada. Se você olhar, você vai ver o primeiro Cocoricó, os bonecos tinham bancada. No segundo, não quero boneco parado atrás. Ele nunca aparece atrás, no quarto do Júlio ele tem a escrivaninha. Ele tem a escrivaninha para escrever no diário dele. Se ele não tiver cena na escrivaninha, ele não vai estar lá só para defender que ele não tem o resto do corpo. Entendeu? Então, todos os cenários eram criados e pensados para que os bonecos andassem o tempo inteiro. Eu quero que o boneco abra e feche porta, abra e feche gaveta, que ele desenhe, como eu falei, que ele desenha, que ele escreva no seu diário.
Você fez um chão falso, assim, no Mais do que cenário. chão falso. Eu sou tão chato, mulher. Eu sou tão é chato incrível. nessas coisas que quando a gente vai fazer um quarto do Júlio, tá? Vou dar um exemplo muito real. Eu vou generalizar. Vou pôr 90%, tá? Qualquer pessoa que vai fazer um quarto de um boneco, primeiro pensa nessas bancadas. Se alguém falar, não quero essa bancada, dificilmente vai falar, eu quero que tenha chão e eu quero que tenha teto. Por quê? O boneco só habita essa área. Você está me vendo aqui na tela, você não está vendo nem o chão nem o piso. Funciona? Sim. Funciona. Por outro lado, se eu virar a nossa câmera para o lado aqui, que é mais profundo, você passa a ver. Aqui eu estou perto do fundo. Você começa a ver chão. Então, quando a gente foi discutir cenografia, eu falava, o meu boneco, o que determina o final do boneco é o plano de câmera. O boneco anda em todo lugar. Então, se ele está lá atrás, provavelmente ele está estrategicamente colocado em algum lugar do cenário que defenda o manipulador. Mas ele pode vir até primeiro plano. Se ele vem até aqui, se ele está em primeiro plano, eu estou vendo o chão lá atrás. Então, eu até já postei no meu Instagram coisas que pouquíssima gente saca. Até por isso as pessoas achavam que o Cocoricó era, nossa, é tão real, o boneco parece que tem vida. Porque tem coisas que a gente está assistindo, mas a gente não está entendendo por que a gente acha que tem vida. Então eu postei, por exemplo, uma ceninha na qual o Júlio está sentado na cama dele, escrevendo no diário. O quadro, o roteiro que vinha para mim era, Júlio escreve no seu diário tal texto. Tá? Como é que eu fui fazer essa cena? Na época, eu pedi uma camate, é uma câmera que tem braço. Sim. Tá? Eu posicionei o Júlio sentado na cama com pernas, sentado com o diário no colo, escrevendo no diário, só que essa cena inteira é um take único. A câmera começa baixa, mostrando o Júlio de baixo, o diário no colo dele, e o quarto dele. E você vê o teto lá atrás. Enquanto ele está, meu querido diário, hoje aconteceu isso, enquanto ele está fazendo isso, a câmera está subindo, o texto inteiro dele, e ela para onde mostra que ele está sentadinho na cama, mas ao lado dele, na cama, no chão, tem chão. Eu queria que o pessoal ficasse louco e falasse, onde estão esses bonequeiros, bicho? Cadê esses caras? Entendeu? Esse mesmo take que eu estou te falando, ele é uma cena que mostra o cuidado que a gente tinha com o Cocoricó. Primeiro, meu elenco, que era maravilhoso e que sempre amou o desafio, tá? Então, eles compravam essas brigas comigo, eles ficavam muito estimulados com esses desafios que a gente fazia em cena. Primeiro eles, e segundo a liberdade que eu tive para fazer, tá? Então, eu pegava uma cena que, teoricamente, eu podia pôr esse boneco na bancada dele escrevendo e estaria valendo. Ela seria linda, tá? Não só. Começa abaixo, mostra o teto, sobe, mostra o chão, como o Júlio deita, acabou de escrever, tchau, meu diário, até amanhã. Ele põe o diário na cabeceira dele, onde tem um abajur. Ele deita com a carinha para o abajur. Ele apaga a luz. E ele vira o rosto para o outro lado. E quando vira para o outro lado, a câmera está do outro lado e ele está de olho fechado. Ai, gente, tá? é tudo. As pessoas olhavam, as pessoas que não conhecem muito boneco, tudo olham e falam, nossa, o Cocoricó agora tem muito investimento. Nossa, agora é um programa rico. Nunca foi. Tá? São soluções que a gente inventava para a cena e que eu, como diretor, se eu fosse encomendar uma cabeça de Júlio de olho fechado, não teria. Só que eu que faço o boneco. O dia que eu sentei, fechamos o contrato lá que eu ia fazer a temporada, e eu sentei para fazer os bonecos, eu, como diretor do programa, eu já falei, vou fazer o Júlio de corpo inteiro, vou fazer cabeça dele e do Astolfo dormindo, porque eu quero mostrá-los dormindo, tá? Então, isso aí é só para mostrar o quanto eu fiquei feliz de ser convidado a dirigir Cocoricó e o quanto eu queria dar uma outra cara. Que eu estou te contando tudo isso, você pode começar, você e todo mundo que está vendo a gente, pode começar a reparar o quanto era cuidado esse programa. A gente não se toca, mas o quanto ele era cuidado assim nos mínimos detalhes. Você sendo criador, você tem uma perspectiva diferente da gente que é plateia, né? Você consegue ver tudo do boneco, né? E a gente tá ali, você tá mostrando, é muito legal isso. E outra coisa, sabe? Desafio, gente. Nunca se acomodar e falar, nunca existiu em todas as temporadas de Cocoricó. Eu falo isso de boca cheia, porque eu tinha uma equipe técnica, uns contra-regras, minha equipe de produção. Eu tinha uma equipe envolvendo Cocoricó que todo mundo amava profundamente o programa. Nunca ninguém foi pelo mais fácil. Nunca. Ah, não, vai dar trabalho. Isso não existe. Vai dar trabalho. Vamos fazer. Entendeu? Assim que eu gosto, né?
E eu acho que o resultado a gente tem no ar foi bem bacana. Você me perguntou do teatro e eu falei tudo isso, né? Uhum. Eu ia te dizer o seguinte: quando eu fui convidado para fazer o Cocoricó, foi o primeiro programa de bonecos pós Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu fazia programas com bonecos na TV Cultura desde Bambalalão, antes Sim, do você Cocó, tem enfim. E o relógio. Ai. todas as pessoas que trabalhavam com bonecos para a TV Cultura e na TV Cultura, até então, ou usavam os seus próprios bonecos nos programas, como era o Bambalalão, a maioria dos bonecos era da Meméria de Carvalho, nunca foi da TV, era dela, e ela emprestava para o programa, tá? Eu entrei no Bambalalão com bonecos que eu fiz, meus, não da TV, tá? Depois disso veio o Rá-Tim-Bum, depois do Rá-Tim-Bum a TV Cultura começou a querer, não estão errados, querer ter nas suas mãos os bonecos, não da pessoa, porque senão a pessoa fala, eu fui para Globo, né? Aí o que acontece? Começaram a comprar bonecos. Mas as pessoas que ainda faziam bonecos para a TV Cultura eram pessoas envolvidas afetivamente e emocionalmente com a TV e sabiam que a TV não tinha grana. Então, na hora que falava assim, a gente vai fazer um programa novo, um especial de Natal com bonecos, a gente cobrava nada. Muito barato. Não cobrava barato. Tá? E o Castelo é um projeto que viveu isso. A TV Cultura queria que os bonecos fossem deles, tá? E queria comprar esses bonecos. Eu dei vida, mas eu não fiz boneco. Foram 4, 5 pessoas que criaram os bonecos de lá. O principal deles, um cara chamado Jesus Seda, meu mestre maior de bonecos, tá? E o Jesus vinha do Bambalalão também. Ele também cobrou nada. A gente queria fazer, quero fazer o projeto. Quem foi o seu maior inspirador, assim, para essa área dos bonecos, assim? Qual o seu maior inspirador? Jim Henson. Não dá para negar, Jim Henson, criador dos Muppets, criador da maioria dos bonecos do Vila Sésamo. Tempos depois eu descobri que esse meu barato com boneco, porque eu não sonhava nem ser ator, esse meu barato com boneco vinha da minha infância de ser apaixonado pelos bonecos do Vila Sésamo original, de 69, que chegou em 72 no Brasil. Eu já era velhinho, em 72, não era para mim, o programa era pré-escolar, mas eu amava. E depois os Muppets. Não tem idade. Não. E aí o que acontece? Então, não dá para negar. O maior inspirador, o Jim Henson, como também é do Jesus e de todo mundo que vive, que gosta de boneco. Mas o que eu estava te contando, o Jesus fez, e praticamente o Jesus e todo mundo que fez, cobrou quase que o valor do material. Aí, o Castelo estourou. Castelo estourou, sucesso gigantesco, e virou produto. De uma maneira que a TV Cultura não sabia lidar, óbvio, até hoje não sabe, lidar com produtos dos seus programas. E do mundo, né? Foi um acontecimento. Aí o que veio disso? Quando virou produto, a gente teve uma notícia muito triste. Os criadores, Jesus e todos os outros, não ganhariam um centavo. Tá? Perdeu. Tá? A gente ficou chateado, triste, mas falamos, estamos entendendo uma nova realidade. Tempos depois do Castelo, nasce Cocoricó. Lembre-se, com o Júlio, que já existia, era meu. Tá? E eu prontamente topei, porque eu queria fazer a série, óbvio, né? Mas, você perguntou se eu queria fazer teatro. Sempre sonhei em fazer teatro, tá? E eu sabia que o Júlio tinha qualidade, independente do que seria o Cocoricó depois, que o Júlio era um personagem que podia ir para teatro. Eu já tinha muita coisa na minha cabeça, tá? Imagino, porque é uma pessoa que eu adorava ver o Júlio no teatro. Não, e aí eu fiz o meu pedido de contrato com a TV Cultura na época. Eu falei, gente, eu cedo o Júlio para vocês podem fazer produto com ele, tá? Acertei lá que eu ia ganhar, não é? Peraí, tem um 000 nada que é meu. Tá? Você trabalhou por isso, né? E pedi uma coisinha, que eram os meus sonhos. Eu falei, eu cedo eles para vocês para tudo, menos para 3 coisas. O quê? Teatro, cinema e livro. 3 coisas que eu amaria fazer com o Júlio. Né? E toparam. Ai, tá? Que ótimo. Então, volta. Depois muita coisa já mudou depois disso, tá? Mas só para te contar que sempre sonhei fazer teatro. E, desde que o Cocó nasceu, já na primeira temporada, já naquele formato, muita gente queria fazer teatro, tá? Eu fui um chato. Eu melei muita produção do teatro de Cocoricó. Por que eu melei? Porque eu tinha um ideal na minha cabeça, que era, eu sou chato com isso, quem gosta do Cocoricó e vê em casa, quando for ver no teatro, ele tem que ver o mais próximo possível, tá? Então eu sempre fui absolutamente contra
para o caso do Cocoricó, para esse caso específico, que a gente levasse para o teatro e fizesse com o que a gente chama de boneco cabeção. O que é boneco cabeção? É o boneco que você veste num ator. A maioria das vezes ele não tem sequer movimento de boca, ou se tiver, vai ter um movimento eletrônico, o efeito rádio controle, tá? E que também vai mudar muito a característica física dos personagens. Por quê? Eles não foram criados com o desenho de um corpo humano, tá? Então, se eu vou pôr o Júlio com cabeção no teatro, ele vai ser magrelinho, com um cabeção. A Zazá, vamos piorar, o Alípio vira um bípede. Não, o Alípio é um cavalo, ele tem 4 patas. A estética, né? Eu não aceitava mudar a estética. Então as pessoas vinham, a maioria me propunha, ou propunha através de outros e chegava a mim, vamos para o teatro, sala grande, não dá para ser bonequinho pequeno porque aí tem pouco público e dá pouco dinheiro. Eu falava, gente, eu também acho que não dá para ser bonequinho pequeno, mas eu não vou fazer cabeção. Não quero, não quero. Isso, e aí falava, aí eu mesmo também ficava queimando a cabeça como fazer, então eu pensava, cara, ou eu vou para boneco pequeno, mas vai ter o apoio de telão para as pessoas também, quem está mais longe ver no telão, mas peraí, mas o boneco pequeno, ele não vai andar. Cara, era um problema que eu guardei comigo, não autorizei ninguém a fazer, fui um chato, né? Até que a gente chegou em 2008, e aí eu já tinha tudo na minha cabeça. Em 2007, eu já tinha tudo que eu via de interessante com bonecos em teatro, e eu achava que podia se adequar ao Cocoricó, eu ficava salvando, guardando referências, etc. Em 2007, a TV Cultura resolveu produzir uma nova... Eu vou contando história, emendo uma na outra, né? Nem deixa as perguntas, né? Eu tô adorando, pode contar. Em 2007, a TV Cultura resolveu produzir uma nova temporada de Vila Sésamo, né? Os bonequeiros da TV Cultura, todos, sem nenhuma exceção, ficaram em êxtase, porque, como eu te disse, é o grande barato da gente. A gente vem dessa escola, né? E a gente queria muito fazer. É uma história muito longa, posso contar outra vez. Alegria, tá? Quando vocês souberam dessa notícia. Alegria por um lado e frustração por outro, porque a gente soube da notícia, todos ficaram felizes e também a notícia que chegou pra gente é que vocês não vão fazer. Sério? Não serão vocês. Primeiro porque só tinha 2 personagens, só teria o Garibaldo e a Bel, né? Então não teria para todo o elenco, e também existia o sonho da TV Cultura de encontrar novos profissionais para isso, tá? Eles não queriam, primeiro que eles queriam sim ter a chance de ter uma renovação de elenco de manipulador, senão fica na mão dos caras, dos mesmos, que são incríveis. Eu casaria com esses caras pro resto da minha vida, tá? Se eu fosse fazer boneco. Mas a TV queria renovar. E nessa brincadeira de renovar, foram abertos testes, e nós, elenco do Cocoricó, a gente se inscreveu no teste. Contra a vontade da TV, mas a gente se inscreveu no teste. Gente, que legal essa história. A história é muito maior, eu estou resumindo muito. E, para resumir mais ainda, quem fez o teste, quem veio escolher o elenco, isso foi muito legal, foi um cara da Sesame, veio dos Estados Unidos para cá, sem conhecer nenhuma pessoa do teste, ou seja, não teve assim aquela chapa branca de Fernando vai ser ele, fulana vai ser ela. Não teve isso. Tá? O cara sentou na frente de todos os candidatos e não sabia quem era quem. Tá? Para mim, esse foi um projeto no qual eu ganhei, eu me tornei o Garibaldo, mas com muito sangue nos olhos, porque eu queria muito fazer. E ainda, chegou aqui no Brasil, a pessoa que veio fazer esse workshop com a gente, escolher o elenco, era um ídolo meu, o qual eu jamais sonhei conhecer. Jamais. Quando que eu vou achar, eu vou conhecer os manipuladores dos Muppets, meu sonho é ir para os Estados Unidos? Nunca pensei isso, nunca passou pela minha cabeça. No entanto, veio o Kevin Clash, para quem não sabe, o Kevin é o responsável pelo enorme sucesso, o boneco que se tornou o maior sucesso nos Estados Unidos, por muito tempo, acho que ainda é, no Vila Sésamo, que é o Elmo, bonequinho vermelho, com aquela risada fantástica, incrível. Tem toda uma história que o boneco não era dele, depois se tornou, mas virou isso. Ele era o cara que dava vida ao bebê da família dinossauro. Não é mamãe, não é mamãe. Cara, quando eu soube que o Kevin Clash vinha para o Brasil, eu falei, cara, eu vou fazer esse teste de qualquer maneira. Né? Não importa, né? Não, cara. Falei, só para conhecer ele, mesmo que eu perca. Tudo bem. Não só ganhei, tá? Como tive... Cara, isso é indescritível. Isso eu digo que é um presente que eu nunca esperei, é um sonho que eu nunca sonhei que eu realizei, tá? Quando eu fui escolhido para ser o Garibaldo, a primeira coisa, o Kevin, todo mundo falou, agora você precisa ir a Nova York, fazer teste do tamanho da mão, do boneco, se adaptar a você, fazer um workshop lá de manipulação de boneco.
E lá fui eu para Nova York, sem falar bom dia em inglês. Tá? E queria te perguntar como que era o teste em inglês, né? Porque ele, Tudo, o teste no Brasil era em português. Ah, sim. Lá, aí em Nova York, tudo em inglês. Eles arrumaram um intérprete para mim, né? Uhum. Aí, menina, eu caí em Nova York pela Sésamo, respeitado, acarinhado, sabe, cuidado, de uma maneira sensacional. E esse cara, o Kevin e as pessoas da Sésamo me pegaram e me levaram para dentro do estúdio do Vila Sésamo. Cara, eu que falei que eu nunca sonhei conhecer os manipuladores dos Muppets, eu estava no meio dos caras e sendo tratado com todo o respeito do mundo, absolutamente igual, sabe? Você não merece menos, né? Tanto Não talento. sei, Né? eu acho que eu não mereço tanto, não. E Merece. aí o Kevin me apresentando de uma maneira absolutamente carinhosa para esses caras, são coisas que me marcaram, me emocionam muito até hoje. E eles realmente me puseram no colo, assim, cuidaram com muito amor. Lá em Nova York, eles falaram, Fernando, o que você quer ver na Broadway? O que você quer fazer? O que você quer ver? Falei, E eu estava pensando em fazer o Cocoricó no teatro, né? Aí eu falei, eu quero assistir alguns espetáculos, e escolhi alguns espetáculos de bonecos, que eu não sou bobo. Então eu fui ver o Rei Leão, fui ver a Avenida Q, né? Cara, e tudo olhando coisas. E não só bastasse esse lado, quando eu fui lá fazer molde da minha mão para o bico do Garibaldo, aonde eu caí, mulher? Eu caí dentro dos estúdio de confecção de boneco, dos Muppets, do Jim Henson. Só não conheci o Jim, porque já tinha morrido, né? Mas eu caí dentro da Jim Henson Company, os caras que fazem os bonecos. E esses caras, sabendo que eu também faço boneco, ao contrário do que podia até um ciúminho, cara, eles abriam tudo para mim. Falava, isso aqui a gente faz assim, assim, assado. Isso aqui é um material que só tem aqui, você tem que comprar, você compra em tal lugar. Tá? Os caras me abriram tanto, e aí eu me senti tão à vontade de virar para eles e falar, vem cá, eu quero produzir uma coisa lá no Brasil, em teatro. Os caras sentaram junto, jogando ideia, muita ideia. Eu voltei de lá com tanta vontade, falei, agora tem que acontecer o espetáculo. E aí, em 2008, em outubro de 2008, a gente estreou no Teatro Frei Caneca, espetáculo do Cocoricó, uma aventura no teatro, muito marcante para a gente. A gente estreou com uma temporada oficial de outubro a dezembro, 3 meses. A gente estreou outubro com todos os ingressos vendidos até dezembro. Sim, eu não consegui comprar. A gente ficou o ano de 2009 inteiro. O ano de 2009 teve outra pandemia. É uma situação tão maluca e surreal, porque esses personagens, não só os meus e os que são criados pela TV Cultura, a gente tem um outro lado social. Ou seja, por mais que eu estivesse com um espetáculo em cartaz e que eu dependia de público, eu estava, ao mesmo tempo, gravando na TV Cultura mensagens com o Júlio dizendo, não saia de casa com seus filhos. Olha que louco, gente. Não aglomere, não vá ao teatro. Olha que louco, não vá ao teatro. E eu estava com espetáculo. Mas era importante. Tinha que fazer isso, não tem outro jeito. Moral da história, a gente ficou mais um ano em cartaz e foi o Cocó que com os bonecos em cena, era o que eu queria. O Júlio tinha corpo inteiro, o Júlio dançava, o Júlio dava cambalhota, as galinhas tinham corpo inteiro, andavam pelo palco, e o cavalo era um quadrúpede. Tá? Tempos depois, só para resumir para você, a TV Cultura, por um erro de contrato, um erro sério, mas enfim, eles autorizaram outra pessoa a fazer um Cocoricó no teatro. Tá? Cara, a única coisa que eu pedi para essa produção, que era oficial, porque a Cultura autorizou, né? Falei, eu não quero meu nome nesse espetáculo, em nada. Então não terá a voz do Júlio, não farei o Júlio, e mais do que tudo, não quero estar envolvido. Por quê? Porque ali tinha tudo que eu não acreditava. Eram cabeções, era áudio gravado, playback, ou seja, cara, eu faço hoje aqui 6 espetáculos, eu viajo para Santos, eu faço 6, não era isso que eu queria, entendeu? Fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, foi legal para a marca, tudo, mas não acredito nisso. Então, você perguntou, você gostaria de levar? Não só gostaria, como já levei, como gostaria de voltar. Isso que eu ia perguntar, de voltar? Total, até espetáculo novo. O grande problema é a pandemia, que a gente não sabe quando o teatro volta. Vai acabar. E vou mais além. E tem outro sonho que ainda quero, não sei se vou realizar, mas ele existe. Está na cabeça. Tem tudo na cabeça, é o longa do Cocoricó, né? Fazer um longa de verdade com esses personagens no mundo real. Isso seria o ápice, né? Assim, para mim, como fã. Eu acho que é um ápice que esses personagens merecem.
que eu acho que o elenco merece. São pessoas que, cara, eu amaria fazer e amaria ter todo o elenco fazendo, sabe? Porque são pessoas que apostaram no Cocoricó a vida toda e que se algum dia esse ápice acontecer, cara, tem que ser uma coroação de todos os envolvidos, falar, estamos juntos, vamos fazer juntos, entendeu? É um trabalho tão incrível, Fernando, que eu não consigo entender como vocês fazem eu entender que existe você e existe o Júlio, sabe? Eu não consigo pensar em uma pessoa só. Eu penso em Posso vocês dois. falar? Incrível. Mas tem umas coisas que eu não tenho explicação para isso, mas que eu amo profundamente, que é o seguinte, tudo que a gente faz para público infantil, em audiovisual, a gente esconde o manipulador, tá? Por outro lado, ideologia que vem da TV Cultura, a gente não subestima a criança, tá? Sim. Então, quando a gente estava gravando Cocoricó dentro do teatro, dentro do estúdio, e alguém chegava para a gente, porque não era aberto ao público, alguém chegava para a gente e falava, Fernando, tem uma criança aí fora que queria ver, porque veio com os pais, fazer alguma coisa na TV, e queria ver. A gente sempre falou, pode entrar, só avise aos pais. Queria ter ido. A gente falava, só avise aos pais, ele vai ver como é feito. Uhum. A gente não vai esconder o manipulador, ele vai entrar aqui, ele vai ver como é feito o programa. E eu vou te falar que, se não foi 100%, foi mais de 90%, mais de 95%, nunca a gente viu uma criança entrar e falar assim, tem alguém embaixo do Júlio. Não só nunca vimos como o Júlio era manipulado, sempre foi por duas pessoas. Lá na TV Cultura, quem fazia a mão direita do Júlio, porque eu faço a cabeça e a mão esquerda. A mão direita era a Carlota, tá? Uma negra linda, careca, tá, não sei o quê. Cara, as crianças entravam no estúdio e o meu elenco sempre, ninguém mandava. Eles pegavam os bonecos e iam brincar com as pessoas, tá? Mas com a pessoa ao lado. Oi, fulano, não sei o que, não sei o que. Cara, ninguém olha pra pessoa. Ninguém olha. Eu com o Júlio, sem corpo, meio corpo, com duas pessoas, as crianças iam e abraçavam o Júlio, comigo falando ao lado. Eu não estou escondido. E ela conversava olhando para ele, não olhava para mim. Você viu isso acontecer com o adulto? Tipo, o adulto olhar só para os... Sempre! Eu olharia. Muito! Quando a gente foi fazer Cocoricó, depois do TV Cocoricó, onde a gente criou um quadro que o Júlio recebia pessoas das mais variadas profissões para bater um papo com ele, tá? Essas pessoas, famosas ou não, porque o Júlio falava da infância delas, claro que a maioria era legal que fossem pessoas conhecidas, para que a pessoa... Qual era o objetivo desse quadro? A criança que está em casa se espelhar num ídolo e entender quais os caminhos podem te levar àquela profissão, tá? Claro que a gente sempre vai estimular a educação, o estudo, o ensino, a formação. Agora, muita gente consegue um trabalho de destaque, profundamente competente, com muito talento, e às vezes não teve oportunidade de estudar. Não teve a facilidade que todo mundo tem de escola, de universidade, ou de aba 4. E, no entanto, se tornou. Então, era isso que a gente queria mostrar. A gente sempre valorizando o estudo, mas falar... Cara, eu levava lá, sei lá, Rosi Campos, que fazia Morgana. Rosi, como é que você começou? Fulano, um músico. A gente levou pessoas, sem citar nomes, mas a gente levou pessoas que estudaram música a vida inteira, que o pai e a mãe tocavam a vida inteira, o pai era famoso, a mãe tocando piano, não sei o que, tudo bem, e a pessoa se tornou músico, naturalmente. E levava gente que morou em situação muito difícil, não tinha como ir para a escola, e amava a música. Eu entrevistei uma pessoa que olha isso, gente, fazia o violãozinho dela de papelão com elástico, e ela ficava brincando e ensaiando os acordes, sem som, gente, no violão de elástico. Quando pegou um violão, saiu tocando. Tá? Então, a gente queria mostrar no programa que tem não desista, vai atrás do seu sonho, de qualquer maneira, seja o que for. Então, a gente entrevistou jornalistas, a gente abriu o leque, não era só artista. Né? É porque essa coisa de desmistificar aquilo de limite pela sociedade, né? Exatamente. Não tem. Tenta. Se você gosta e você acredita, vai atrás, se joga. E todos os adultos que iam, famosos ou não, eu batia um papo antes, contava como era o quadro. Vamos rodar? Vamos. Entrava no set, eu punha o Júlio, nunca mais olhavam na minha cara. Entendeu? Mas isso é uma coisa que eu gosto muito. Se você procurar no meu Insta, você vai ver foto do Júlio em visita ao hospital, você vai ver as crianças agarradas no Júlio. Eu não... Tá? Cara, a gente ganhou o primeiro prêmio do Cocoricó, na época da primeira temporada do Cocoricó, com outra direção, que era o Arcângelo Melo e a Eliana Lobo, gênios, assim, faziam com todo amor também o programa. A gente ganhou o APCA e a gente foi receber no Teatro Municipal a entrega do prêmio.
E a gente, elenco metido, a gente levou os filhos, né? A gente levou os bonecos para lá, né? Porque na hora de chamar para o palco, quem vai pegar o prêmio são os personagens. E a gente foi. Foi uma comoção no municipal. Lindo, 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 a gente com os bonecos. A gente saiu da entrega de prêmios, a gente guardou os bonecos e a gente foi pro coquetel depois. Sim. Ninguém sabia quem eu era. Ai, como que você se sente com isso? Fico muito, muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Cara, é sinal de que o meu personagem é vivo, cara. A briga não é... Eu não tenho briga com ele, eu vou perder sempre. Sempre. Eu não vou concorrer com ele, não quero. Entendeu? Então, tinha isso de muito fascinante. Às vezes, a gente conversando no coquetel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vocês, quem que vai ganhar o prêmio? Não sei o que. A gente é do Cocoricó. Cara, vocês que estavam lá com o boneco na mão, ninguém olhou pra cara da gente. Entendeu? Isso é a certeza que você deu a vida mesmo, assim, ao boneco. Cara, porque, por mais que ele esteja ali na televisão, né? Você vê ao vivo é diferente. Então, as pessoas ficam deslumbradas, né? Quando vê o Júlio, o Cocoricó, quando acabou, né? Depois de que deram um término no Cocoricó, finalmente, porque o Cocoricó, eu costumo brincar que era como, não sei se você conhece, Asterix, a aldeia gaulesa, que são os irredutíveis. O César tomou toda a Europa, mas não consegue pegar a aldeia gaulesa. Eu brincava que o Cocoricó era essa aldeia gaulesa dentro da TV Cultura, porque ele teve para terminar infinitas vezes, e ele não acabava. Ele sempre voltava e voltava forte. E aí, quando acabou o Cocoricó, que era o TV Cocoricó, a gente ganhou outro prêmio, que foi o Troféu Imprensa. E o Júlio foi receber o prêmio, e ele conversava com o Silvio Santos. E vamos para as perguntas, porque eu falo tanto que eu não deixo você fazer as perguntas. Está adorando suas histórias, mas o pessoal ficou assim, meu Deus, tem que perguntar isso e aquilo. Não. Tem até uma amiga minha que ela falou que ela mandou uma cartinha pro Cocoricó e vocês responderam. O nome dela é Daniela Scarcella. E ela falou que é muito fã. Ela falou, não tenho pergunta, mas eu só quero agradecer. Que legal, agradeço a ela pelo carinho, que legal. Tá ótimo. A próxima pergunta que mandaram é de onde saiu a inspiração para a criação do Júlio? Porque você falou que começou naquele programa, né, antes do Cocoricó, mas como que surgiu? Você se inspirou em alguém? Não, você sabe que eu nem sei enumerar quantos bonecos eu criei, eu confeccionei na minha vida. Imagina. Não sei enumerar, mas eu vou te dizer que de todos eles, tá? Eu me lembro de 2 que eu fiz inspirados em alguém. Sim. Só 2, tá? Uma vez eu fui primeiro participar do programa, depois dirigir um programa na Record infantil com Jefferson de Abreu chamado Agente G, tá? E lá, olha que historinha, vou tentar ser sucinto, tá? Quando eu entrei na TV Cultura, eu entrei no Bambalalão. E quando eu entrei no Bambalalão, quem dirigiu o Bambalalão era uma senhora chamada Zita Bressani. Foi ela que me convidou para fazer Bambalalão. Tá? Só que eu já era muito fã do Bambalalão, de antes da Zita, até. E eu era muito fã do Bambalalão de uma época que existia um diretor chamado Arlindo Pereira. O Arlindo é um diretor muito importante em televisão brasileira, na TV antiga brasileira, de fazer teleteatro, teleromance. Tá? E eu amo o Arlindo Pereira, deixo aqui registrado que amo você, Arlindo Pereira, tomara que você veja isso. Tá? E eu amava o trabalho dele, e quando eu fui fazer o Agente G na Record, eu ainda não dirigia, teve uma troca de direção no programa, e o Arlindo foi fazer o programa. E eu passei a conviver com esse cara, que eu era profundo fã dele, admirador, não sei o quê. E neste programa, a gente ia criar um novo personagem, um novo boneco. E aí o Jefferson de Abreu, que era o dono do programa, a gente era muito amigo, muito compadre. Eu digo era porque, infelizmente, ele já morreu. Mesmo do X-Tudo. X-Tudo. Da primeira temporada do X-Tudo, do X-Tudo que nasceu era o Gerson. E aí o Gerson saiu do X-Tudo para fazer Agente G na Record. E entrou o Márcio, né? Márcio Ribeiro, que fez depois até o final. E aí o que aconteceu? Lá, eu e o Jefferson de Abreu, meio que de sacanagem, a gente falou: o novo boneco a gente vai fazer inspirado no Arlindo Pereira. Tá? E o Arlindo Pereira, a gente brincava, já sem respeito nenhum, a gente brincava que ele tinha cara de galã mexicano, porque ele tinha cara de ranzinza, tinha cara de mal, sempre, e ele tinha um bigodão, que vinha até aqui, só o bigodão. Então ele era muito fácil de virar boneco, muito fácil. E aí, quando o boneco apareceu no programa, a gente deixou no saco, o Arlindo nunca viu, ele viu no vídeo, falou: filho da puta. Entendeu? Porque, cara, ele nem imaginava. Então, o primeiro boneco que eu fiz em homenagem a alguém foi um boneco em homenagem ao Arlindo Pereira, que eu me lembro. Foi sim o primeiro. E depois, eu fiz uma campanha até postei há bem pouco tempo, falando um pouco de como ela era feita, uma campanha grande
para os bichos da Ford. Né? Eram 5 bonecos, 5 bichos que queriam comprar um Ford Ka. E eram bonecos, nasceu com essa proposta, eu amava essa proposta, eram bonecos feinhos, bonecos todos de luva, todos que a gente mostrava aquele braço comprido, era de propósito isso. Tá? E meus 5 bonecos tinham um cachorro. E na época eu tinha um bulldog inglês chamado Buster. Ai. E eu ficava fazendo os bonecos e o Buster estava sempre do lado. E eu sabia que eu tinha que fazer um cachorro. Ficava olhando o seu cachorro. Então, o cachorro da Ford, dos bonecos da Ford, é uma homenagem ao meu cachorro Buster, que tinha aquela carinha, as mesmas manchas que o cachorro tinha, o meu cachorro tinha. Ou seja, o Júlio não. O Júlio não nasceu inspirado em ninguém. O Júlio nasceu num desafio meu de fazer uma criança que fosse carismática, que fosse legal, que fosse expressiva. Então, eu queria fugir um pouco daquela boca que eu acho muito legal, não tem nada contra, hein? Da boca de hambúrguer, aquela que tem um cortão, assim, que a maioria dos Muppets tem. Eu queria fugir disso. Nasceu o Júlio para o especial de 89, Manhã de Aventura. E, mais uma curiosidade do Júlio, o Júlio nasceu quase como um ator humano, fisicamente. Por que eu estou falando isso? Ele fez o especial de Natal de 89 e era só para o especial. Então ele fez e perdeu o emprego, acabou. Né? Em 90, aconteceu a primeira tragédia que eu vivi, porque eu não vivi... eu vivia a fase da ditadura muito pequeno, então eu não vivia momentos políticos horríveis no Brasil, mas eu vivia a era Collor. E na era Collor, miaram os trabalhos. O Júlio nasceu em 89 e em 90 entrou o cara. E o audiovisual levou um tiro, menor do que o tiro que a gente está levando agora, mas comparável a. Né? E o Júlio perdeu o emprego assim como eu. O Júlio ficou guardado. Só que... vários amigos, né, de trabalho. Vários. Mas o que eu quero contar a história engraçada é que, no meio de 1990, nas férias de junho de 1990, o meu grande chefe da TV Cultura, que foi o responsável pelos especiais de Natal na TV Cultura, Antônio Carlos Assunção Tonhão, ele foi para Bandeirantes, para Band. Né? E esse cara me liga e fala: Fê, o Júlio existe? Eu falei: claro. Tá vivo? Tá. Falou: vamos trabalhar? Eu falei: opa. E o Júlio foi para Band. Pouca gente sabe que o Júlio participou da Band. Nasceu para fazer apenas um mês, que era uma programação de férias. Era ele e uma menina fazendo cabeça de desenho animado, tá? Na Band. Programação de férias. A menina, só para você ter ideia, era uma criança de 14, eu lembro que ela tinha 14 anos, porque ela fez 15 durante as filmagens da gente, ela viajou para comemorar os 15 anos dela, e ela me trouxe um chaveiro. Que maravilhoso. Né? Que era Ticiane Pinheiro. O Júlio e a Ticiane Pinheiro já dividiram um programa. Tá? Pouquíssima gente sabe. Mas então estou te contando isso para dizer, olha como o Júlio tinha a vida quase como um ator. Chamaram ele para um trabalho. Depois ele foi chamado para o Cocoricó. Entendeu? Ou seja, o Júlio tem vida própria desde sempre. Mas ele não nasceu inspirado. Era só um desafio de fazer uma criança na qual eu queria que fosse expressiva, etc, para o especial de 89. E como que é os outros personagens também? Por exemplo, o X do X Tudo. Você soube o nome do programa e você criou na sua cabeça que tinha que ser um X? Como foi isso? Não. Então, isso é muito legal falar, sabe? Porque tem várias maneiras diferentes, tá? Quando a gente vai fazer publicidade, tá? Ou programas grandes que têm muito dinheiro, geralmente a coisa vem quase inteira pronta. Um projeto. Então eu quero que o boneco tenha esse formato e essa cor, tá? Aí você vai se matar para fazer isso. Isso existe, isso é possível e rola. Eu amo ter a liberdade de fazer, porque aí é como eu disse, eu vou buscar que ele seja o mais expressivo possível, que ele me tenha recursos, etc. Quando eu fui chamado para fazer o X, foi muito legal, foi pela Bia Rosenberg, que tinha feito o Banho de Aventura, ela conhecia o Júlio, a gente já tinha uma relação muito boa. Tá? Quando eu fui chamado, a criação do X-Tudo é da Maísa Zakizuki. Era um almanaque, um programa, o que é um almanaque? Vários quadros, não necessariamente eles se relacionam, não necessariamente os personagens se relacionam, eventualmente sim, mas não obrigatoriamente. Então são quadros que a gente entrava no estúdio e gravava um monte daquele... Fernandinha Souza, amo, de paixão daquela época. E aí o que acontece? Chegaram para mim e falaram, a gente vai fazer um programa chamado... Contaram tudo do programa, falaram, um programa chamado X-Tudo. E a gente queria fazer um boneco, sim, um boneco X. Tá? Esse pedido veio. Mas a liberdade de criação do boneco foi toda minha. Toda minha. Toda. Aí eu tinha... Primeiro, que eu tive acesso ao logo, e aí eu falei, esse aqui é o logo. O X do logo é o boneco. E aí tinha vários desafios. Um deles, como que eu vou fazer uma letra X que tem uma cara no meio
Como é que eu vou manipular se tem um braço? Assim, né, para frente. Nossa, Esses são os desafios meus de falar, eu quero que esse boneco seja expressivo. Eu não quero que ele seja um boneco, já que ele é quase bidimensional, que ele seja um boneco que só fala, que fica paradinho, duro. Não quero. Eu quero que ele seja mole, que ele tenha vida. Tá? Então, se você olhar o primeiro X, tá? Você vai ver que ele tinha atrás da cabeça dele o lugar para manipular e o bracinho esquerdo dele, tá? Eu já fiz com buraco para eu pôr a minha mão esquerda e que ele podia levantar essa mãozinha e agir. E era uma época, até hoje, né? Se usa muito o chroma key, mas era uma época que o chroma key da TV Cultura era muito ruim, pobre, antigo, né? Cara, não tem tecnologia de hoje, né? Não. E eu não dirigia o programa, tinha um diretor. Então, primeira coisa, o diretor falou, vai ser uma bancada, olha aí como todo mundo pensa na bancada, vai ser uma bancada verde para a gente botar um cenário eletrônico, você vai ficar atrás dessa bancada, num estúdio verde, e você vai ter uma roupa inteira verde com gorro. E a gente corta lá. Eu me lembro que já na primeira, eu não tinha nem muita experiência em TV não, tá? Mas eu me lembro que de cara eu já falei assim, vem cá, né? Não, e porque eu pensei na cena ridícula, deu com um colã verde o dia inteiro. Eu falei, não ganho para isso, para me expor tanto. Né? Que vergonha. Aí eu virei e falei assim, vem cá, pergunta, tem sentido a minha pergunta. Por que eu vou pôr uma roupa verde, o corpo inteiro, se eu fico atrás de uma bancada verde? Ah, não, porque tem que ter, porque tem que ter, porque tem que ter. Tá bom. Eu, por ser pudico, eu vesti o meu colã de lanterna verde. Lanterna verde, amei. E colocava minha calça jeans em cima, porque jamais ia aparecer. E nunca apareceu. Tá? Então, o X nasceu desse jeito, comigo vestido de verde lá atrás. Tá? Só que, começamos a gravar, eu consegui convencer meus queridos do figurino que por que eu uso esse colã, gente? Se eu só na real, só precisava de uma manga. Sim. Verde. Isso eu não consegui convencer, mas eu consegui convencer que eu não precisava do colã inteiro. Eles cortaram o colã, então eu tinha uma blusa verde, já era melhor. Porque imagina, eu ficava com um colã de lycra e com uma calça em cima, eu morria de calor no estúdio. Aí, quando passou a ser isso, eu ainda querendo que o boneco fosse mais legal, eu ficava muito incomodado, porque o croma era ruim, nem sempre recortava a sombra da perninha dele no meu braço. Tá? Perdão. Aí o boneco era eu que fazia, então essa liberdade é muito legal, cara. Eu não precisava pedir para alguém fazer, né? Levei o boneco pro meu ateliê, fiz uma cirurgia nele. Eu abri o braço direito dele inteiro, abri um buraco pelo braço direito, virou um tubo. Eu enfiava a minha mão pelo braço direito dele e chegava na boca, e com a mão esquerda eu fazia outra perninha. E acabou a sombra. Essa inclinação do braço era a inclinação da perna do X. E acabou a sombra. Criador, produtor, doutor. Não, eu acho que tem uma inquietação minha de querer tentar fazer melhor, nem sempre consigo. Né? A gente está falando dos que eu acertei, né? Nem sempre eu consigo, mas de buscar desafios. É que eu te falei, cara, é muito fácil. É muito fácil. Põe um boneco duro lá, põe um boneco lá com rádio controle. Né? Se você olhar, fazer uma crítica, mas é uma crítica eu como bonequeiro e como diretor de programas. Por exemplo, Tap e Flap, que são bonecos encantadores, todo mundo ama, do Castelo Rá-Tim-Bum, aquelas botas que falam. Tá? Eles são rádio controle. Tá? Porque também tem isso, as pessoas querem a nova tecnologia. Eu ainda sou da mão. Sim. Mas vamos lá. Você era o furador também, né? Ganhei de presente. O original era o Álvaro Petersen, que ficou sobrecarregado nas filmagens do Castelo, porque ele dava vida a Celeste e dava vida ao Godofredo. E a Celeste estava em todos os cenários quase todas as cenas do Castelo. Então ele era sobrecarregado, tá? Mas e era injusto. O furabolo e o relógio. E o relógio, ai, que incrível. Mas aí o Álvaro estava sobrecarregado e ele pediu, né? Puta, é muita coisa para mim. Me passaram e eu amei fazer, feliz da vida, fazer o furabolo. Mas só para te contar que o Tap Flap, por exemplo, se eu estivesse fazendo um programa com bonecos como aqueles, eu ia pedir outras coisas. Primeiro que eu ia pedir para tentar ter duas opções, o manipulado e o eletrônico. O manipulado para cenas que eu quero mais expressão, e o eletrônico, para mim, só tem uma função. Se eu deixar na cabeça do espectador, como é que o cara está fazendo isso? Por quê? O Tap Flap, olha, eu acho que em todas as cenas do Castelo, tem que olhar.
ele está apoiado em algum lugar. Está no degrau da escada, está no chão, está não sei o que, está não sei o que. Cara, para isso, ele podia ter furo no cenário e alguém está manipulando. Se ele é eletrônico, para mim só tem sentido se o Nino, por exemplo, chegasse um dia na sala, ô tio Vitor, Tap e Flap querem falar com você, e ele segurando na mão e os dois, oi tio Vitor. Isso para mim era legal. Então, por que eu vou ter um boneco eletrônico? Se ele me acrescenta alguma coisa. Se o que ele faz eu faço com a mão, eu vou pro boneco de mão. Então, essa inquietação minha sempre existiu e vai existir enquanto eu trabalhar, tá? De buscar desafios e coisas novas. É o caso do X, a brincadeira de fazer o braço e eu esconder, que não tem mais braço aqui dentro porque eu manipulava assim. Entendi. O boneco robô não serve muito, então tem que ter a mãozinha ali. O boneco robô só vai servir se ele for muito especial, sabe? Só porque ele é eletrônico, não, é péssimo. Dá problema no microfone de interferência de áudio, roubada. Eu não gosto. Nossa. Como que foi a construção de toda a história do programa do Cocoricó quando você começou a dirigir, assim? Você quis mudar muita coisa? Como que você pensou nessa parte, né? Como que eu vou começar? E como isso também mudou sua vida, né? Porque você estava ali trabalhando e de repente você era a pessoa responsável por tudo. Então, e responsável mesmo, cara, erros e acertos. Mas volto a dizer, Cocoricó não seria nada se eu não tivesse o time que eu tinha, tá? E a liberdade que eu tive para trabalhar. Isso também tem que falar, sabe? Qualquer coisa dentro do Cocoricó que a gente fez, a gente também, desculpa, eu tenho uma certa experiência de TV Cultura, não vai fazer grandes loucuras, né? A gente fez sem pedir para ninguém. A gente ia lá e fazia, tá? O que aconteceu? Eu já falei muito disso no começo do nosso papo, antes de você fazer a pergunta, já falando de que quando eu assumi a direção, eu comemorei o fato de que eu poderia realizar vários sonhos que eu nunca tinha feito com boneco, porque agora eu tenho um programa de bonecos na minha mão e eu faço bonecos. Então, dá para a gente tentar essa brincadeira, tá? E aí sim, realmente, tem um monte de coisa. Muito da cara do Cocó de 2003 para cá, a responsabilidade é toda minha. Eu como diretor, eu não era roteirista, mas eu participava da reunião de todos os roteiros. Então, a gente estava junto desde a criação do roteiro. Então, muitas vezes, na criação de um roteiro, já era a gota jogada na minha cabeça para eu pensar como é que eu ia resolver aquilo. E voltando ao que eu falei antes, sempre tentando buscar coisas mais legais. Então, menina, quantas e quantas e quantas vezes eu desenhei a cena, desenhei literalmente, principalmente no começo, para poder falar com câmera. Eu desenhava a cena, porque é muito fácil, por pressa, por tudo, que eu coloque 2 personagens aqui, eu tenho um plano geral, tenho câmera cruzada. Cara, isso é básico. Eu vou deixar para fazer isso quando eu tiver... Cara, tá acabando a minha diária e eu tenho que fazer. Fora isso, quase todas as cenas eram desenhadas. Então, você vai encontrar vários momentos no qual dois personagens estão aqui, um está aqui conversando, esse que está aqui está falando, ele cruzou a cena e veio para o lado de cá. Daqui a pouco o outro foi para o lado de lá. E não é só para se mexer. Tá? Tem tanta coisa escondida atrás disso, gente, que o público jamais vai descobrir. Muitas vezes isso era feito porque um personagem, um boneco que está na cena, ele é feito por... 2 personagens que estão na cena são feitos pela mesma pessoa. Tá? Cara, e eu queria que esses bonecos... Eu poderia gravar separado. Então, você faz a Lilica e você faz a Mimosa. A Magda Crudeli, gênia, fazia a Lilica e fazia a Mimosa. Tá? Cara, eu queria pôr a Lilica e a Mimosa na mesma cena, conversando ela com ela. Eu queria pôr... Se não, eu ponho separado. Magda, veste a Lilica, faz todas. Agora vem aqui, veste a Mimosa, faz todas. Tá? Então, como é que isso era feito, na maioria das vezes? Eu escolhia o boneco que falava menos na cena, outro do elenco dava vida, enquanto a Magda, simultaneamente, fazia as 2 vozes. Olha que coisa de louco. Então, ela falava, ela respondia, ela falava, ela respondia. É um monólogo, né? Mas interpretando 2 personagens diferentes, sabe? E aí, quando o personagem tinha muita fala, eu criava uma determinada situação na cena, e quando eu digo eu criava, porque eu que dirigia. Eu criava um momento que eles começavam juntos para deixar essa dúvida, caraca, como é que estão fazendo isso? Não é a Magda que faz os 2? E aí, no meio da cena, o que tem menos fala sai de quadro, a câmera acompanhou, a partir do momento que você parou, agora sim, Magda, vem para cá, senta, faz a Mimosa, vai para ali e faz a coisa. Então, esse desafio incansável sempre existiu em todas as temporadas, de buscar em cada cena alguma coisa legal. Quando eu falo que participava dos roteiros, a gente uma vez resolveu fazer uma história no qual as crianças do programa
queriam conhecer, estamos falando de folclore, e elas queriam conhecer a Iara, a sereia dos rios, né? E elas vão ficando tão excitadas e elas falam, amanhã a gente vai para o Rio conhecer a Iara. Vai todo mundo para o Rio conhecer a Iara. Eu lembro. E a Zazá, a galinha mais velha, né? Fica Adorava. pensando, gente, eles vão lá, e se eles não encontrarem a Iara? Ela já tem experiência para pensar isso. Ela fala, puxa, não queria decepcioná-los. Aí todo mundo vai, ela fala, eu vou ficar. E quando eles voltam, não encontraram a Iara, quando eles voltam e eles entram no paiol, tem uma galinha com rabo de peixe, tá? Com bustier e com Incrível. peruca, falando que é a Iara. Menina, no roteiro original, a ideia era a gente fazer essas cenas quase como um Gloob Gloob. Como era o Gloob Gloob? O Gloob Gloob, além do croma, independente do croma, colocava-se um aquário com bolhas em primeiro plano, Sim. colocava a câmera lá atrás e você tinha as bolhas aqui e o cara tá no seco. Perfeito. Cara, a gente fazendo a análise de roteiro, eu virei para minha equipe de produção e falei assim, e se a gente fizer essa cena da galinha dentro d'água? Eu me lembro da minha mesa de produção, todo mundo só fez assim, todo mundo só levantou a cabeça. Como assim? Falei, boneco, bonequeiro, câmera, todo mundo dentro d'água, submerso. Primeira Uau. pergunta e óbvia, primeira pergunta de um produtor que está preocupado com orçamento e óbvia, ele não está errado, é falar assim, Sim. não vai estragar a galinha? Vai. A galinha vai pro lixo depois da cena. Então não dá. Eu falei, eu vou fazer uma galinha para isso. Eu vou fazer uma Zazá, a qual a TV Cultura não vai pagar por ela, tá? Claro que aí ainda tem outra, a gente faz a contra, né? Fala assim, eu vou usar a galinha mais velha e a TV Cultura ganha Uma uma Zazá nova. nova. Os caras falaram, se não tem custo, vamos embora. Como Sim. vai acontecer isso? Nós nunca tínhamos gravado, nem eu. Ninguém tinha experiência. A gente já fez e deu certo. Não, a gente não sabia. Primeira pergunta era: temos câmera subaquática? Ou os tanquezinhos lá para colocar debaixo d'água? Temos. Temos cinegrafista para isso? Temos. Tá. Vamos procurar uma escola de natação, uma piscina, para que a gente possa entrar. E vamos Entendi. adereçar isso. E realmente, gente, o que eu digo para você é que a equipe era muito legal porque elas compravam minha loucura também. Sim. E a gente falava, como é que a gente vai adereçar uma piscina? Né? Cara, a gente pensou, e eu falei, cara, por mais que a gente vá para debaixo d'água, a gente não vai ter planos gigantescos. A gente vai trabalhar fechado, até porque se tem alguém manipulando a galinha submerso, o que vai determinar que a gente não veja essa galinha é o plano do câmera. Tá? Então eu não tenho planos abertos. A gente chegou à conclusão que o mais legal era busque plantas muito leves de plástico, faça um teste na água que elas boiem. Tá? A gente vai amarrar em alguma coisa de ferro, alguma coisa pesada, vai colocar atrás do boneco essas plantinhas flutuando, e Que na demais. frente o boneco, e na frente o boneco. Que Tá? demais. Cara, a gente deu tanta sorte, que a gente foi numa escola de natação, e a piscina era, para aprender a nadar, ela era grande, mas ela era rasa também, para que ninguém se afogasse, mas ela tinha um trecho nela mais fundo. Mas não é que era a ponta dela, olha que legal. A ponta e o resto tinha a mesma profundidade, e ela tinha uma área a qual ela fazia assim, ó, oi, 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 e continuava reto. Nessa área, a gente levou uma estrutura de ferro que ficou apoiada, com as plantinhas flutuando, e a gente ficou nessa área mais rasa, com cinturão, com peso, para manter-nos submersos, tá? Cinturão segurando a gente para baixo, manipulando a galinha, nesse cenarinho de planta, tá? E, cara, a gente nunca testou, a gente fez, o pessoal de cenografia super envolvidos, felizes, achando que ia dar certo, eu achando que ia dar certo, todo mundo achando que ia dar certo. Vamos filmar? Vamos. No dia que a gente estava saindo para filmar, teve chefe que viu, pera só um golinho. Tranquilo. Teve chefe que viu montando um caminhão para ir para filmagem. E falou, o que é isso? É que a gente vai para uma escola de natação filmar a galinha submersa. O cara falou, vocês testaram? Não. Falei, vocês não vão. Como não vão? Vocês não vão. Por que você vai mobilizar todo mundo para uma coisa que pode dar errado? Não, vocês não vão. Cara, eu estava na escola de natação esperando a equipe, que eu fui direto. Ai, Fernando. Demorava. Chegaram e contaram, cara, foi difícil, porque não queriam deixar a gente vir. Porque acham que vai dar errado. A gente falou, puta merda, pode ser que dê errado. Cara,
Acertou. Deu certo. Deu tudo certo. Meu Deus, Ficou mas... incrível, deu muito certo. A gente ainda teve, como eu sabia que eu ia destruir a galinha, né? Eu ainda pedi para o pessoal da cenografia, eu falei, levem um tubo, uma mangueira, alguma coisa, porque eu vou furar a galinha por dentro, vou colocar a mangueira na boca, porque eu quero que saia bolinhas, quando ela estiver cantando, bolinhas de água dentro dela. E a gente estava filmando com a galinha dentro da piscina, e a galinha começou a se desfazer, porque ela é de espuma, gente. Ela não é para ficar dentro da água. Ela começou a se desfazer, a gente falou, para, né? Porque acho que a gente já tem take para valer, vamos fazer a cena da bolinha, antes que ela se desmonte inteira, né? E aí, passa a mangueira, estilete, fura, põe a mangueira dentro da boca dela, combina com contra-regra do lado de fora, fala, eu vou submergir para filmar. Quando estiver lá embaixo e a gente te fizer o sinal, você assopra para ter as bolinhas. Pronto. Era eu que estava manipulando a galinha nessa cena. Submergi, né? O cinegrafista submergiu, o cinegrafista deu ok, estou filmando, eu pronto, dei o ok, falei, quando eu sentir bolha, eu abro a boca para ela cantar. E a gente abria a boca e não tinha bolha. Não vinha bolha. Não vi. E a gente lá e não vinha bolha. E não vinha bolha, melamos a filmagem, submergimos. Pô, o que houve? O pobre do contra-regra estava roxo, de tanto assoprar, mas a pressão do ar não deixava, gente. Não saía. Tá? A gente falou... Cara, a moral da história, a gente encheu o cano de ar, tirou toda a água, entrava com a mão fechada lá dentro, aí preparava tudo para filmar, dava o ok, ele começava a soprar, aí não tinha água dentro do cano, aí saía a bolinha e aí a gente fez a cena. Tá? Mas são coisas que, bicho, não testamos. Cara, e aí eu falo, cara, eu tinha tanta convicção que podia dar certo, eu penso, pra gente fazer um teste, eu não tenho outra galinha para fazer teste. Tá? A gente vai fazer um teste sem a galinha, aí no dia que vai fazer com a galinha, dá errado. Entendeu? Então, não, cara, e essa é a nossa história do Cocó. Todos os grandes efeitos especiais, que você vê lá, era tudo feito em casa, tudo feito ali, tudo feito... Quando você vê boneco carregando uma tocha de fogo na mão, é fogo mesmo. Tá? É fogo de verdade, a gente não tem nada de computação. As pessoas ficavam loucas, falavam, Fernando, é tudo de espuma, é tudo de papel. Vai pegar fogo. A gente falava, cara, a gente não é louco. A gente entrava com bombeiro, com tudo dentro do set, mas com toda a segurança. E assim, a menor chance de risco, a gente mela a cena. Ah, ninguém tá aqui. Ai, eu tenho que fazer porque tem que fazer. Não, deu errado, deu errado. É importante testar, né? Tentar. Nunca deu. Porque o resultado, né? Então, o Cocoricó, na verdade, foi o meu grande presente, meu grande laboratório de realizar quase todas as cenas que eu quis realizar com boneco, quase todas eu fiz ali. Quase todas eu digo porque depois disso, depois do Cocó, eu já fiz boneco pendurado quando você fica na cadeirinha pendurado, como é o nome disso? Ventrílogo? Ah, não. Quando você vai descer um prédio pendurado numa cadeirinha. Andaime? Não, é uma... Meu Deus, que vergonha falar que fugiu o termo. Que você vai fazer rapel, essas coisas, enfim. Cara, eu já fiquei pendurado a 120 metros. Tipo... Fiz tirolesa com boneco. Fiquei pendurado a 90 metros com boneco. E já manipulei boneco voando de asa delta. Então, desafios virão, espero que tenham mais ainda pela frente, mas o Cocó foi o meu grande berço de falar, cara, a gente vai fazer tudo aqui com solução feita aqui dentro, não é nada em computação, nada caro, nada, é tudo feito pela gente. Muito legal. Então, dentro do Cocoricó, teve algum que foi mais desafiador, assim, para você? Que você lembra, assim, que você falou, meu Deus, eu não vou conseguir, mas conseguiu. Eu acho que talvez o mais desafiador tenha sido realmente a primeira vez que a gente foi com boneco para água, porque depois disso eu já fui outras 2 vezes, né? Mas depois que você já apanhou na primeira, você já sabe, tá? Depois disso a gente fez um clipe na qual, na canção, os bonecos falam o rio tem cachoeira e cachoeira é um barato. A gente que é galinha fica se sentindo meio pato. Eu queria fazer isso com a galinha nadando na superfície, como se fosse um pato. Mas aí já era mais fácil, eu já sabia como é que era. Então a gente achou uma locação onde tinha uma cachoeirinha, onde a Magda Crudelli ficava submersa com um cilindro, tá? Manipulando com o bracinho dela para fora e com a Lilica para fora, manipulando o boneco na superfície. Mas a gente já sabia que ia dar certo. Sim. E depois disso a gente fez a Lilica, já com outra manipuladora, a Kelly, saltando de uma plataforma de salto ornamental, de Olimpíadas. Então a galinha foi jogada lá de cima, né?
foi jogada lá de cima e depois, quando ela sai da água, ela está sendo manipulada. Mas, ó, outro exemplo, que a gente não tinha como testar, porque é igualzinho. Vou fazer uma lilica nova, mesma história. Todo boneco que eu pus na água foi minha conta e risco, tá? Ah, vamos fazer a galinha cair lá de cima? Vamos. A gente faz toda a cena antes e deixa para fazer essa depois. Se der errado, o resto tá feito, né? Sim. Cara, quando a gente jogou a galinha de mais de 7 metros de altura, vem aquela coisinha xoxa, aquela coisinha sem peso. Ai, meu Deus. A gente falou, não, gente, tem que ter peso. A gente pegou peso de grua, colocou dentro da galinha, para que quando ela caísse dentro da água, tivesse o tibum, senão ela cai na água e flutua. Não Né? tem um efeito, né? Eu já previ isso, e a gente fez com o peso de grua. O que eu não previ, porque eu falei, se eu molhar ela, estragou, perdi a cena. Eu não posso jogar ela, e ela ficou flutuando, porque eu já molhei a galinha. Então, vamos colocar peso, porque eu falei, eu quero o tibum. Né? Eu quero o tibum. O que a gente tem de peso? Equipe técnica. A gente tem peso de grua, pesos fortes, pesados. A gente pôs dentro da galinha e jogou a galinha. Ficou lindo, é a cena que está valendo. É a cena que está no ar. A galinha cai, a gente usa em slow motion, porque faz aquele... Né? Quando a gente foi pegar a galinha dentro, não esqueça, ela é de espuma, e a gente estava com peso de grua, que quando bateu na água, rasgou a galinha. Ai, meu Deus. Mas já gravou a cena, já valeu. Sim, já valeu, né? Todo o Você tá esforço. entendendo? Aí a gente dá uma arrumada na galinha só para ter a cena dela saindo da água. Entendeu? Mas a bundinha dela rasgou no mergulho. Isso eu não tinha previsto. Entendeu? Assim, você ficava triste. Ai, destruiu uma galinha. Ah, não. Eu tive isso no começo da minha profissão, que eu fazia um boneco, e aí você me encomendou um boneco. E eu fazia com todo mundo. Como é que eu vou entregar para ela? Eu não quero entregar mais. Entendeu? Eu tinha isso no começo. Aí eu falei, gente, para de frescura. Não é seu. Vai embora. Então, no caso dos nossos... né? Difícil. Você fala assim, eu tô fazendo porque eu quero pra cena, bicho. Vamos embora, vamos fazer para destruir mesmo. Entendeu? Se tiver que fazer para pôr fogo, vamos fazer para pôr fogo. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta que veio na minha cabeça agora. Se alguma empresa ou outras pessoas perguntarem, faz um boneco assim para mim, você faz? Sim, sim, direto. Direto. Um exemplo disso são os bonecos bichos da Ford. A Macan, se eu não me engano, na época, me chamou para conversar e eles tinham ideia. Eles já tinham ideia de fazer bonequinho de luva, sabe? A ideia é que o boneco fosse escrotinho, mas aí que tá. Topou comigo, eu tenho toda a criação minha de desenho que ia para aprovação, vinha com possíveis correções e tal, mas porque eu desenhava o que eu sabia que virava um boneco interessante, tá? E era encomendado, pago, feito e entregou. Porque entendeu? Isso tem... A pessoa quer um boneco de tal jeito, e aí você tem aquela coisa, não gosto de fazer um boneco de tal jeito, mas você aceita ou você quer fazer do seu jeito? Não. Faço o que eu sou muito honesto desde sempre, tá? Sou muito honesto com o cliente. Eu conheço muita gente competente, muito boa, que você vai encomendar um boneco e o cara executa. Então você chega pro cara e fala, eu quero que você faça essa caneca com uma boca, com um olhinho e que fale. O cara vai te entregar absolutamente perfeito. Tá? Só tem um problema. Às vezes você vai manipular e esse boneco é esteticamente perfeito, mas ele é imanipulável. Tá? Ou ele não é expressivo, ou ele é duro, ou ele é pesado. Então, quando me chamam, eu sou o cara que falo, isso que você tem aqui de criação, esse aqui vira um boneco tranquilo, vamos embora, vamos fazer. Ou, muitas vezes, uma coisa que é feita no bidimensional, e o artista criador adoraria ver aquilo no tridimensional, eu vou dar um exemplo bem tosco. Sabe quando você faz um desenho e a sobrancelha do boneco fica aqui no alto, é solta, no papel? Sim. Tá? Então, quando eu recebo qualquer boneco, qualquer proposta, qualquer pedido de boneco, eu falo, do jeito que eu faço, o boneco vai ficar o mais parecido possível com isso. Igual, eu não sei fazer, não vai ficar. Eu não sei fazer. Então, o que eu já te digo, ele vai mudar isso aqui, a boca vai ser assim, a sobrancelha dele vai ser assim, e não sei o que vai ser assim. Te interessa? Porque eu sempre lutei, e até hoje deu certo. Eu odeio a ideia de apresentar um boneco qual eu não achei bom, e virar para você e falar, olha que sensacional, ele é ótimo. Não é. E você não acreditar, né? Ele não me convenceu, eu não vou entregar. E eu também não quero, eu também quero trabalhar com a expectativa do cliente o mais real possível. Entendi. Então, o cara tem um boneco que tem a sobrancelha solta e que tem a boca de uma maneira diferente, e eu venho com outra, ele vai falar, não é o meu. Tá? Então, eu desenho e falo, é isso aqui, te interessa? O cara fala, puta, toca. Eu falo, aqui eu chego, aqui eu faço. Tá?
E quando eu não tenho competência para fazer, um boneco do qual eu não sei fazer, boneco com rádio controle, essas coisas, eu falo, eu não sei fazer. Mas boneco que você vem pedir para mim e está dentro da minha capacidade, faço para todo mundo. Ai, que legal, vamos saber. Tinha essa curiosidade aqui. Que Normal. incrível. Qual o personagem que. Ah, já perguntei essa. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira, assim? Pode ser do Cocoricó, de qualquer Não, programa acho que o mais marcante foi essa história do Vila Sésamo. do Vila Sésamo, né? Porque, como eu te disse, foi um desafio conquistar o personagem. Era um personagem o mais difícil que eu fiz na minha vida, um personagem boneco fantasia. Muita Sim, gente nem gosta de fazer. Não só era boneco fantasia, como ele não tinha nenhum buraquinho. Você não vê o que está do lado de fora. É como se colocar um saco preto em cima de você e falar, anda pelo cenário. Tá? entendi. Claro que eu tinha um monitor aqui, mas para quem trabalha com televisão, com essas coisas, sabe que o monitor é invertido. Ou seja, quem está me vendo agora e está me vendo levantar a mão direita na tela aí, para quem está me vendo, parece que eu estou levantando a esquerda. É Né? que nem a câmera frontal. Você está entendendo? Então, você está dentro de um boneco que você não tem nenhum buraco, que é relativamente quente, tem uma tecnologia bacana, ele é leve, porque é possível ser leve e tal, mas um boneco muito difícil, um boneco que tinha que ser aprovado pelos gringos, um boneco que o original americano era o Carol Spinney, infelizmente morreu o ano passado ou retrasado. Ele fez até os 84 anos, ele estava fazendo boneco. Meu Claro que no Deus. final da vida dele ele estava de fora fazendo a voz, mas enfim, quando eu fui a Nova York era ele ainda, eu falei com ele, conheci esse cara. Cara, quem fez no Brasil o Garibaldo Azul foi o Laerte Morrone, ou seja, tinha uma responsabilidade tão grande de fazer esse personagem muito legal. E eu comprei essa briga com o maior amor do mundo. Como eu disse sempre, de eu não me contentar com o mínimo, cara, enquanto eu não estava gravando, e o boneco, você só vestia a roupa, a parte de pena, só na hora de rodar. Você ensaiava sem ele, o diretor explicava o que queria o Diaba 4, você ensaiava sem, você vestia para rodar. Sim. Enquanto eu estava esperando decisões da direção para a próxima cena ou alguma arrumação do cenário, eu sempre estava tentando fazer alguma coisa nova com o boneco. Então eu levava um skate meu de casa, levava para lá, e eu Não. ficava tentando andar de skate com aqueles pés dentro do estúdio, sabe? Tinha uma cesta de basquete no cenário, eu ficava tentando jogar a bola de basquete na cesta com a mão esquerda, porque a mão direita está na cabeça, né? Ah, Com a mão esquerda e sem olhar para a cesta, porque eu estaria com o boneco coberto. Então eu meu ficava Deus. ensaiando para tentar descobrir a força. E tudo isso eu levei para o personagem. Tem cena do Garibaldo acertando a cesta de basquete sem nenhum truque, e tem cena do Garibaldo andando de skate. Então era um personagem que eu amava profundamente. Não bastasse, é uma realização de sonho não sonhado. Não bastasse eu ter conseguido fazer Vila Sésamo, eu ter conseguido dar vida ao Garibaldo com muito respeito, porque os gringos falavam comigo frequentemente que eles amavam o meu Garibaldo, tá? Que isso é motivo de muita honra e orgulho. Eu guardei amigos em Nova York, que eu não vejo nunca, mas amigos pelo respeito profissional que eles tiveram com o meu trabalho. Além disso tudo, São pessoas eu que entendem sua língua, né? total. Além disso tudo, eu conquistei um personagem o qual foi muito difícil, não foi fácil, como eu te disse, não teve facilidade nenhuma, e eu ainda caí em Nova York conhecendo muitos dos ídolos que eu jamais sonhei. Eu quero conhecer Madonna. Você vai para lá e conhece a Madonna. Você fala, o que é isso, gente? Tá? Então, conheci os caras, fui para estúdio com eles, fui respeitado por eles e caí dentro da oficina de bonecos do Jim Henson. Sem dúvida nenhuma, o Garibaldo é o mais emocionante da minha existência profissional. Uhum, que legal. Uma pessoa perguntou assim, como que é a construção dos bonecos e como você executa o processo? Você desenha primeiro? Tem já a parte agora da tecnologia que desenha no computador? Como que é? Ou é manual? Como que é essa Gente, parte? eu sou velho, gente. Não tem nada de computador, nada disso. Tá? Inclusive, para interessados em bonecos, eu já conto o seguinte: se você chegar para mim e falar, Fernando, eu quero este boneco, veja, ele tem. Eu olho, tá legal. Esse boneco custa 2x. Ah, tá legal, 2x. Tá. Aí você chega para mim sem referência nenhuma e fala, Fernando, eu queria um cachorro, assim, assim, assado. Eu gostaria que ele fizesse isso, gostaria que ele fizesse aquilo. Eu vou te perguntar, tem desenho dele? Você vai falar, não. Eu vou falar, custa X. Você vai falar, peraí. Por Uhum. que o outro custa 2 e esse que você vai criar custa menos? Porque esse eu vou, feito louco, ficar correndo atrás dessa forma para chegar e falar, olha, ufa, cheguei, consegui. O outro, eu vou estar torcendo uma espuma, vou pôr na mão e falo, uau, pode ser uma boa boca. Uau, ficou uma boa orelha. Isso ficou legal. Pode ser o teu cachorro, você vai falar, tá lindo, acabou. É Uhum. mais fácil eu criar um boneco do que eu correr atrás de um criado por alguém.
tá? Então, o meu processo de criação, se você perguntar, série minha, tá? Como é que você faz? Eu tenho uma série minha que vai estrear esse ano na EBC, a antiga TV educativa, né? Agora é TV Brasil, chamado Laboratório do Professor Policarpo. A primeira temporada já veiculou numa TV a cabo, agora entram 2 temporadas no canal aberto. Esses bonecos, a série é minha, criada por mim, bonecos criados por mim. Eu fiz algum esboço inicialmente. Eu até já postei a foto do esboço e dele. Mudou muita coisa. Por quê? Eu parti de uma ideia minha, mas quando eu estava desenvolvendo, eu falava, nossa, isso ficou tão legal. Esquece, não vou ficar preso no desenho, eu vou ficar mais legal. Entendeu? Então, quando existe um boneco desenhado, seja eletronicamente ou manualmente, sim, vamos fazer o boneco. Se você me pedir eu vou desenhar um que eu sei que é executável como boneco. Quando você falar, ok, pode fazer esse, eu sei que eu chego nele. Tá? Agora, eu criando para mim, eu vou torcendo material, eu vou brincando com o material e falo, pô, que legal. Um exemplo muito tosco do meu começo de carreira. Eu fui fazer um boneco, uma criança, a qual eu queria que ele tivesse o cabelo franjinha. Tá? Ai, que demais. E eu não tinha muito material, olhando em volta, não sei o quê. Eu peguei pincéis grandes, comecei a cortar o pincel e comecei a fazer a franjinha do boneco. Tá? E eu estava achando super bonitinho, fiz a franjinha do boneco. E depois, boneco de espuma é mole, sabe quando você aperta o cucuruto do boneco? Quando eu apertei o cucuruto, eu vi que o cabelinho dele fazia assim, ó. Eu falei, uau! Que legal! Que legal! Naquele boneco não cabia isso, mas eu falei, olha, eu vou usar isso em outro boneco que eu fizer um dia. Quando eu fui fazer o Agente G com o Gerson de Abreu, na Record, eu tive toda a liberdade de criação. Faça, tá? E aí, é aquilo que eu te falei, que nem os sonhos que eu tinha de realizar no Cocoricó, eu falei, peraí, se eu tenho liberdade de criação, eu vou tentar fazer aquela brincadeira. E eu comecei a criar um boneco, já criando de dentro para fora, com uma estrutura a qual eu apertasse o cucuruto. Como eu não podia apertar o cucuruto dele, eu criei uma estrutura dentro a qual eu puxasse o cucuruto dele. Eu estava criando isso para pôr o cabelinho dele depois, e quando eu apertasse, o cabelinho ia levantar. Tá? Essa era a minha ideia. Testando, eu colocava o boneco dentro, então ele tinha um anel dentro que eu vestia aqui no dedo, e eu baixava e o cucuruto dele... Quando eu comecei a montar o boneco, eu comecei a pôr o cabelinho nele aqui, e eu ia subir até o final. Tá? Quando eu comecei a pôr o cabelinho nele aqui, e eu tinha que subir aqui, porque é aqui que fazia o efeito. Tá? Sim. E eu pus na mão e testei, eu gostei tanto dele ser careca. Que demais. Que aí, o que pulsava era o osso da cabeça dele. Então ele tinha uma cabeça que tinha um ossinho aqui em cima, e ele era um monge tibetano, 171 pra caramba, que era o mentor do personagem do Gerson de Abreu. Ele que dava conselhos pro Gerson. Ele falava tudo trocado, em vez de falar querido amigo, ele falava, em vez de falar amigo querido, falava querido amigo, tá? E ele, então toda hora que ele ia meditar ou ele ia pensar, o Gerson falava, e agora, mestre Odo, o que eu faço? Ele falava, calma. Ele parava e fazia, e o ossinho dele ficava assim. Cara, que era... fantástico! Ou seja, é isso que eu te digo, da liberdade de poder criar, para mim, é mais barato do que correr atrás de um material. Incrível, incrível. Tá um trabalho muito perfeito, nossa. E divertido, né? Divertido demais. Então, a gente estava falando do X-Tudo, né? O que você mais gostou de fazer no X-Tudo, assim? O que mais te marcou, que você lembra? Cara, as pessoas, o elenco absolutamente querido, genial. Era muita farra, gente, era muita farra, mesmo. Eu tinha um quadro junto com o Rafael, e ele criança, e ele fazia culinária. Né? Sim. E era muito legal, porque a gente, desde sempre, não tinha aquele pensamento publicitário de que não pode acontecer erro, tem que ser tudo certinho. Então, era muito bonitinho, porque na grande maioria as receitas eram receitas que não iam no fogo, né? Quando muito batia no liquidificador, batia em batedeira, acho que nunca. Né? E como é que funcionava isso? A gente tinha uma equipe de produção, eles levantavam qual era a receita, eles testavam a receita para dar certo, e lá no dia de gravar, a gente tinha, óbvio, vários estágios da receita pronta. Né? Então, se ele ia preparar um bolo, a gente já tinha um bolo assado, claro, óbvio. Né? Então, era uma equipe tão adorável, e trabalhar com esse moleque, que hoje é um adulto diretor, inclusive, que eu adoro, o Rafa, então, a gente tinha uma combinação entre nós, não entre eu e ele, entre nós com direção do programa, com todo mundo, de que ele é uma criança que vai decorar um texto, mas ele pode errar. Por outro lado, eu sou um adulto que estou atrás da tapadeira com o roteiro na minha frente.
Então já existia um acordo que se ele esqueceu de alguma coisa, eu tento completar, ou eu tento puxar um mote que ajude ele a lembrar, e assim por diante. Então existia essa química entre a gente, que já era adorável, né? E tinha o lance dele ser atrapalhado. E que era uma criança atrapalhada que era adorável, né? Então era muito bonitinho, porque muitas vezes ele tinha que virar uma farinha dentro de uma tigela para colocar alguma coisa. Em vez de ele colocar aos poucos, ele pegava aquilo e virava, e fazia puf, sabe? E a gente não cortava. Então o X brincava com ele, virava uma grande piada. Então, gravar os quadros do X em especial, eu sou um cara muito sortudo na vida, né? Porque os quadros que eu fazia dentro do programa eram muito divertidos. Inicialmente eu dividia a cena com o Gerson de Abreu, dono do programa na época, e depois com o Márcio Ribeiro. Pessoas incríveis, adoráveis. Pessoas que você divide a cena rindo o tempo inteiro. Tá? Né? Sempre um aprendendo com o outro, né? Dá para perceber. Assim, não, uma grande farra, uma grande farra. E, fora isso, eu fazia o quadro de culinária ou o quadro de curiosidades. Culinária com o Rafael, curiosidades com a Fernanda, que era um cotoco de gente, tá? E que a Fernandinha já tinha feito algumas coisas em publicidade, etc, etc, mas foi antes de Chiquititas, né? Ela saiu do X para fazer Chiquititas. E eu me lembro da gente, ela não deve lembrar disso, mas eu lembro da gente, eu atrás da minha tapadeira, com o roteiro completo na minha mão, o Gerson de Abreu e ela fazendo uma cena, o Gerson, ela e eu, com X, né? E a gente fazendo a cena e o Gerson errava o texto, e antes que eu fizesse qualquer coisa, a Fernanda corrigia o texto para ele. E era um cotoco desse tamanho, e eu me lembro dela, assim, nos bastidores, nem duvido, não sei se ela vai lembrar disso, mas a gente falava, e aí, o que você vai fazer, Fê, David? Você quer ser atriz? Não sei, acho que eu quero ser veterinária. Fala, cara, você já é atriz. Você só não sabe, mulher. Você sabe o texto melhor do que o cara, que é um adulto. Entendeu? Então, tenho as melhores lembranças do X dessa relação com essas crianças e também tem um lado bonitinho para eu contar dessa relação com as crianças às quais eu trabalho. Eu não consigo vê-las crescidas e entender que elas são crescidas. Então, a Fernanda Souza, a Cíntia Raquel, o Rafa, cara, são adultos. Eu olho para eles como criança, não tem jeito, cara. Não vai mudar. Não, eu imagino, né? Você viveu aquela época, né? Deles não muda. Ali pequenininho, ensinando tanto, não, né? E agora... Não muda, não muda. E me fala uma coisa, tem um favorito, X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum? Qual o seu favorito, assim? Não tem como. É o Júlio, é o Cocó, não tem como. Não tem como. São muitos anos com essa equipe, são muitos anos com essa turma, são muitos anos com esses personagens. E não é só ano, gente. É que eu tava te falando, cara. Você realizou seus sonhos ali, né? Todos, né? E é muito, muito, muito envolvimento. Muito, sabe? Desde tudo que eu tô te falando, sabe? Não é, por exemplo, eu vou te dar... eu dirijo hoje em dia uma série para Discovery, que eu falei, dirigi o Zorro Azul. Cara, meu envolvimento é gigantesco, tá? Eu desenho a cena, eu imagino a cena, eu sei que eu vou realizar, eu dirijo. Mas eu vou lá e dirijo meus atores. No Cocó, cara, eu não só dirigi os atores, como eu dirigi a minha própria cena, como eu montei aquela cena, como eu participei da criação do roteiro, como a coisa pedida na cenografia foi pedida porque eu sabia que era executável para boneco. Então o envolvimento é outro. E como a gente ficou muitos anos no ar, cara, não tem como ser outra coisa. É o Cocó e é o Júlio, sem dúvida nenhuma, são os que estão marcados na vida. Assim, direto, porque você parava um, já tinha outro, parava um, né? Tem uma sequência de programas muito grande, desde do Bambalalão eu fui emendando programas. Agora, o Cocó, como eu falei, 2001 ele acabou no formato antigo para a criação do Ilha Rá-Tim-Bum, que eu dirigi, junto com a Maísa, eu já falei. Depois veio o novo Cocoricó 2003. Cara, a gente fez a primeira temporada, todo mundo gostou muito, a gente ganhou o mais importante prêmio infantil na época, que era o Prix Jeunesse. A gente de cara ganhou com o clipe do Cocô, né? Com um programa com o clipe do Cocô. E aí, a gente emendou algumas temporadas, mas era assim, a gente não era fixo na TV Cultura. Isso é legal saber. Ninguém era funcionário da TV Cultura. Então, acabou a temporada 2003, todo mundo foi mandado embora. 1 ano e meio, 2 anos depois, fomos chamados para fazer uma nova temporada. Fizemos. Aí, às vezes, emendava, quase acabou um, fazia uma meia temporada. Então, a gente ficou muito tempo no ar com material inédito, mas com janelas de 3, 6 meses, às vezes um ano, entre uma janela e outra. Tá? Mas então o Cocó ficou... Mais legal é que ele ficou inédito, com material inédito, até 2014, quando finalmente acabou, o TV Cocoricó acabou, e aí não teve mais. Mas até então a gente ficou muito tempo no ar, ao contrário do Castelo,
que é um programa que fez 90 episódios e que você ficou reprisando a vida toda. Cocó não. Cocó, além da reprise a vida toda, ele tinha material inédito sempre. A história do se atualizar. E a decisão do Cocoricó acabar foi a TV Cultura ou foi alguma coisa da sua parte, assim? Como que foi? Política. Política? TV Cultura é um canal regido pelo governo do estado de São Paulo e muda a gestão, a cada 3 anos muda o presidente e cada um tem o seu interesse. Então, o Cocoricó acabou e no horário dele entrou um jornal na hora do almoço, onde o primeiro entrevistado, é uma coincidência só, era o governador do estado. Entendeu? São outros interesses, gente. Você para pensar, a TV Cultura, com toda a tradição que ela tem nos infantis, tá? Como é que vai parar? Cara, ela só não parou com os infantis porque ela ficou com um programa hoje em dia produzido lá, que é o Quintal da Cultura. É um programa simples, produzido. Entendeu? E aí você fala, cara, uma coisa que era muito questionada na época, cara, jornalismo é muito importante. Agora, jornalismo na TV Cultura, para concorrer diretamente com os outros canais, vamos ver a estrutura que a gente tem um helicóptero para fazer um link? Não. A gente tem várias equipes? Não. Sabe? Então a TV Cultura, que sempre teve, o Jornal da Noite ainda é assim, uma imprensa muito mais crítica das notícias do que está acontecendo no mundo, para tudo para concorrer de frente com os outros. E assim, é uma perca muito doída, porque eu, assim como, né, telespectadora, para mim a TV Cultura em parte infantil é a melhor do Brasil. Sem dúvida. Foi a melhor. Eu acho que não tem comparação com ninguém, sempre foi. Então, uma das coisas questionáveis, né, era assim, você vai abrir mão do que você tem de melhor, você vai abrir mão do diferencial. Tudo que a cultura fazia, muita coisa que a TV Cultura fazia era muito boa. Músicas, sempre cuidou de música muito bem, sempre cuidou de arte muito bem, de balé, de cinema, Só que, além disso tudo, tinha a mais incrível programação infantil da TV brasileira. Aí você fala, você vai jogar isso fora? Uma coisa, né? Para você artista, para mim como telespectador, Quando eu saí foi um baque muito forte. Depois você fala, cara, esse é o nosso mundo, tá aí o governo que tá aí hoje, cara. É isso. Por que você vai apostar no público infantil? Por quê? Se o público infantil pensa, ele vota certo. Se ele vota certo, o cara não tá no poder, bicho. Então, deixa. Quanto menos saúde, quanto menos educação, quanto menos cultura, quanto menos o povo pensar, melhor para mim. Entendeu? Conhecimento da verdade, né? Então, isso assusta muita gente. Né? Enfim, é isso. Desabafei, pronto. Eu queria muito encerrar essa entrevista pedindo para você dublar algum dos seus personagens favoritos que você quiser fazer. Puxa, ó. Eu, assim, quer dizer, eu, Júlio, né? Eu não participei da brincadeira, né? Mas fica aqui o meu recado para todo mundo, ó. Programação infantil vale a pena ainda, viu? Mas coisa legal, para esse pessoal poder pensar quando cresce. E bora lá seguir o Júlio no canal dele, né? Canal do Júlio Oficial. YouTube, Instagram e Facebook. Tem vídeo todas as semanas? Como que você... Tem vídeo. O Júlio já falou que tem vídeo quando dá na telha dele. Mas tem vídeo sempre. Às vezes tem 2 por semana. Às vezes ele entra deprimido e fala, gente, tá tão triste esse negócio todo que não fiz nada, tá? Volto depois. Enfim. Ai, que maravilhoso. Tá vivo, tá aí. Renovando, se informando. Eu adoro o Júlio. É isso. Que bom. Obrigado. Imagina, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no canal, fantástica essa entrevista, adorei saber mais sobre você, porque assim, a gente vê algumas entrevistas, né, e sempre quer saber mais, e foi incrível. Obrigado, eu falo muito, vai editar, dá para dar alguns episódios aí. Ai, maravilhoso, o seu trabalho é muito incrível, Obrigado. Eu espero que logo você volte ou para a TV ou para qualquer lugar. Eu estou na TV e estou amando, tá? Eu acho que o desejo, eu estou fazendo coisas muito legais, como eu disse. Vem aí o Laboratório do Professor Policarpo na EBC, não percam, porque a primeira temporada, olha os desafios, primeira temporada é no Pantanal, Mato Grossense, gravando no Pantanal, nada croma, nada, e a segunda temporada é na Amazônia, ele foi em aldeia indígena, os personagens, bonecos, então isso é uma coisa, tenho séries novas na Discovery Kids, tenho uma série de bonecos chamada Rádio Zul, ou seja, eu estou trabalhando muito, acho que o que você pode me desejar de melhor é que essa pandemia passe logo para que a gente volte a filmar e criar coisas novas, porque está parado agora por causa da pandemia. Sim, que tudo acabe logo e que você volte 100%. Já está trabalhando na TV, mas assim, teatro, cinema, tudo, que mais do que eu, que a gente possa voltar a viver, o brasileiro e o mundo possa voltar a viver um pouquinho melhor. Verdade. E o sonho de ter o Júlio no cinema, né? Um dia, né? Vamos acabar com a pandemia primeiro. Sim, obrigada, Fernando. Obrigado mesmo. Tomara que seja legal. Aí. Obrigado, querida. Um abraço. Tchau. Tchau.
Tchau.